E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão. Tô gravando aqui um vídeo no carro, no meu deslocamento, porque, bom, eu tive uma ideia de um vídeo e eu tô com medo de esquecer essa ideia até chegar em casa, até voltar da rua eu posso esquecer essa ideia. E os argumentos estão bem fresquinhos na minha cabeça, eu não gostaria de deixar passar. Se esse vídeo aqui não chegar até você, é sinal de que eu achei que ele ficou muito ruim e acabei não gravando, né? Não publicando. Mas se ele chegou, bom, significa que eu gostei bastante, fiz uma edição bem miudinha nele para poder chegar até você. Bom, vamos ao que interessa, né? Eu acompanho alguns fóruns americanos, estrangeiros, sobre Shadow Dark, que o fórum brasileiro ele é bem paradinho, né? E eu me deparei com uma discussão muito interessante. Um dos colaboradores do fórum tinha adaptado, na verdade, para a mesa dele, duas raças a mais, duas ancestralidades a mais, Tiflin e Aasimar, né? E tinha mostrado a criação para os seus pares, para ver o que a gente achava. Bom, mecanicamente tá ok, eu verifiquei, mecanicamente as duas raças estão ok. E o pessoal começou com aquela argumentação de sempre, e é uma argumentação que eu acho muito fraca, que diz assim: se na sua mesa serve, fique à vontade para usar. As pessoas elas têm um certo preconceito com material homemade, né? Eu tenho certeza que se fosse a Kelsey que tivesse criado o Aasimar e o Tiflin, né, tanto tocado pelo plano divino como tocado pelo plano infernal, o pessoal ia adorar, ia falar bem pra porra, né? Eu já vi isso acontecendo aqui no Brasil e não acredito que na gringa seja diferente. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A questão é: tem espaço no Shadow Dark para esse tipo de raça, para esse tipo de ancestralidade? Parece uma pergunta boba, parece uma pergunta que se responde fácil, mas eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. Esse é o momento que eu dou uma pausa aqui no vídeo, deve passar uma vinheta, alguma coisa assim. Voltou da vinheta, pé. Bom, eu acredito que a primeira resposta é: se você quiser colocar no seu cenário, na sua mesa, fique à vontade, né? Se a questão fosse só essa, não haveria motivo para gravar esse vídeo e nem haveria motivo também para pensar a respeito do assunto. Se a questão é se agradar na minha mesa fosse a única coisa interessante, estava resolvido. Mas não é essa a questão. Bom, o que é o Shadow Dark? Shadow Dark é um sistema de regras mais ou menos atrelado a um cenário onde existe exploração de masmorras do jeitão clássico, mas com uma pegada de regras mais moderna. Ele dobra um pouquinho a questão das regras para que certos itens que são mais importantes sejam mais difíceis de carregar. Então, por exemplo, ninguém enxerga no escuro, a não ser os inimigos. E então, se você perde uma tocha, se você perde a fonte de luz dentro de uma masmorra, por exemplo, as suas chances de sobrevivência são baixíssimas. Então, a escuridão é um inimigo crudelíssimo em Shadow Dark. Por essa razão, o livro sugere que faz parte do seu clima não dar poderes aos jogadores que minimizem esse efeito. Então, Shadow Dark é sombrio, porque a escuridão é perigosa, é simples, mas não é simplista, e é letal, extremamente letal. Se fosse aqui o Dogma Kaida do Desafio Sob Fogo, ele diria: It kills, é de matar. Então, no Shadow Dark, a gente tem uma espinha dorsal que é baseada nas raças de fantasia medieval clássica, ou mais ou menos clássica. Nós temos o anão, nós temos o elfo, puro Tolkien, né? Anão e elfo. Temos o Goblin, que não é exatamente uma raça jogável moderna, mas fantasia medieval sempre teve Goblin. Nós temos os meio-orcs, que são ancestralidade que a gente pegou lá do D&D terceira edição. Você não pode esquecer, D&D terceira edição já tem mais de 25 anos, né? Então já é clássico.
Quando se fala de livro de RPG, passou de 25 anos, eu acho que já é clássico. Nós temos o Halfling também, que é nada mais do que o Hobbit repaginado. E são as classes, são as raças básicas, né? Essas raças são representantes do estilo antigo, clássico, de se enfiar numa masmorra com uma tocha acesa, correndo riscos altíssimos para conseguir o que você quer. Dinheiro, poder, fama, itens mágicos, simplesmente the thrill of the kill, como diz a música, né? E é isso. Quando eu coloco uma criatura como Tiefling, uma ancestralidade como Tiefling, ou o Aasimar, na verdade eu tenho que colocar os dois, não dá para colocar só um, né? Eu tenho que colocar o Tiefling e o Aasimar, que são os dois tocados pelos planos, né? Pelo plano infernal e pelo plano divino. Eu mudo essa minha visão, eu mudo essa minha dinâmica. Deixa de ser simplesmente um grupo de pessoas mais ou menos incomum, explorando masmorras, e entra em cena a questão dos planos divinos e infernais. Então entra em cena promessas, maldições, guerras entre anjos e demônios, toda uma mudança nos panteões e na maneira de se enxergar o jogo. Eu percebo, por exemplo, o Shadow Dark como uma fantasia medieval sombria, certo? Fantasia medieval sombria. Só que se eu coloco Aasimar e Tiefling na história, ela muda de categoria. Ela deixa de ser simplesmente uma fantasia medieval sombria e passa a se tornar uma fantasia medieval cósmica. Porque agora eu não estou mais preso simplesmente ao mundo mundano. Agora eu tenho provas cabais de que o céu e o inferno existem. Tem aqui as criaturas tocadas pelo céu, tocadas pelo inferno. E aí agora eu tenho é quase uma obrigação de tornar isso aí parte do cenário da minha mesa de jogo. Então sai de cena simplesmente a exploração de cavernas, simplesmente a exploração de masmorras, simplesmente combater as trevas que querem engolir o mundo, e entra em cena os grandes presságios, os grandes destinos. O herói, por exemplo, um herói Halfling, ele não é predestinado, ele não tem jeitão de predestinado, mas um herói Tiefling, ele tem um jeitão de predestinado, pelo menos predestinado de forma amaldiçoada. Então muda, a meu ver, muda esse tipo de coisa. Você cria, na verdade, um novo espaço no cenário que muda a categoria do cenário. Eu não sei se eu estou sendo claro, a ideia surgiu agora. Então não é uma questão de que é possível trazer o Tiefling e o Aasimar para o cenário facilmente, para o sistema de regras, facilmente. Mas isso vai ter alterações, né? Isso vai ter alterações. E a pergunta maior: eu preciso disso aí? E a minha resposta como narrador, a minha do Betão, eu não preciso. Ele funciona como uma opção para o jogador, né? O Tiefling é uma criatura que tem um poder, né? Pode escolher entre Fortuna Infernal, que você faz um inimigo uma vez por dia, você faz um inimigo rerolar um dado, por exemplo, o cara acertou, você joga de novo para o cara errar, pronto, Fortuna Infernal. Ou ele seria meio imune ao fogo, então ele só toma metade do dano por fogo, pronto. Eu não vou nem pensar o Aasimar agora, porque não é realmente o objetivo dessa nossa conversa, né? Mas é igualmente fácil de fazer, não tem muito segredo. A questão é, nós precisamos disso aí? Ao meu ver, nós não precisamos. Eu não preciso na minha mesa trazer
essa fantasia cósmica, essa coisa toda. Eu não preciso trazer isso para cá. Não há essa necessidade, não há, pelo menos não para mim, tá? Mas eu queria saber a sua opinião. O que é que você acha? Temos a necessidade de trazer um Aasimar, um Tiflin para a mesa de Shadow Dark? Você acha que muda a feitura do cenário, né? Muda o jeitão, deixa de ser uma fantasia medieval clássica, sombria, e passa a ser uma fantasia cósmica, né? Por causa dos planos. Diz aí o que é que você acha, tá bom? Poxa, foi legal colocar essa ideia pra fora assim de uma tacada só. Adorei mesmo. Puxa, foi muito bacana. É isso, galera. Betão, adoro vocês. Até a próxima.